Fazia tempo, né, molecada, que a gente não trocava uma ideia aqui sobre seleção brasileira especificamente, fazia um pós-jogo de seleção brasileira, mas como a Copa do Mundo tá chegando e eu recebi alguns pedidos, não muitos, porém alguns pedidos importantes, vamos conversar um pouquinho de seleção, falar um pouco da data FIFA, não só sobre o jogo contra Senegal, mas os testes como um todo e, óbvio, debruçar um pouquinho mais os nossos olhares sobre essa partida contra a Tunísia, em Lille, em solo francês, muito mais Tunísia-Brasil do que Brasil e Tunísia, né? Apesar de ser um amistoso fora dos dois países, porque a comunidade tunisiana é muito forte na França e a gente viu isso no estádio, inclusive com sinalizadores, a torcida fazendo uma grande festa e até mesmo o comportamento dos jogadores da Tunísia, parecendo realmente que estavam jogando um jogo de Copa do Mundo, um jogo valendo muita coisa, né? Se motivaram ainda mais e eu gostei do teste não pela apresentação da seleção brasileira, mas por isso. Acho que a Tunísia realmente deu muita luta e colocou algumas dificuldades, impôs algumas dificuldades à seleção brasileira, que a seleção brasileira muito provavelmente vai encarar em jogos mais para frente na Copa do Mundo. É um time marcando muito bem, compacto no seu bloco baixo, mas depois numa transição ofensiva com muita força, né? É um time forte fisicamente, é um time que bate também e tem chegada para fazer um enfrentamento um contra um, defensivamente falando, mas depois também tem essa saída em velocidade e que fez a seleção brasileira ter que correr e colocar alguns jogadores, especialmente alguns testes, né, em dificuldade. E a gente vai falar sobre isso. Eu quero fazer uma análise sobre o jogo, mas eu quero também destacar individualidades para ver quem foi bem e quem foi mal junto com vocês. Então eu quero comentários aqui, likezinho, inscrição. Nessa ordem, tanto faz, mas é o que eu quero. Bora lá. Cara, eu sinceramente gostei muito do geral, né, do overall, aí, do que aconteceu com a seleção brasileira nessa data FIFA, porque me parece que o Ancelotti começa a achar um caminho mais claro e definir um caminho mais claro das coisas que ele entende para essa seleção brasileira. Acho que o Brasil vai jogar nesse 4-2-4, entre aspas, né? Um 4-2-3-1, com os quatro jogadores de frente, independentemente dos nomes, se movimentando muito, trocando de posição, tendo velocidade. Os dois homens de meio campo, o Casemiro e o Bruno Guimarães, acho que daí ele não mexe. E lá atrás, acho que jogadores de mais confiança do que jogadores testados. E eu vou explicar exatamente por conta das laterais. O Brasil entrou com o Bento, né? Entrou com o Wesley na lateral direita, com o Caio Henrique na lateral esquerda, entrou com o Militão e o Marquinhos, essa dupla de volantes que eu falei, Bruno Guimarães e Casemiro. E lá na frente, Matheus Cunha, Rodrigo Vinícius e Estevão. Ele repetiu o quarteto que ele já tinha colocado em campo contra Senegal. E aí, cara, para mim, logo de início dá pra gente dizer que os dois laterais não foram bem. Não foram bem. Eu acho que o Caio Henrique um pouco melhor. O Wesley realmente foi muito mal, inclusive teve uma participação fundamental no gol da Tunísia, um erro grotesco no gol da Tunísia. Mas não só, me pareceu inseguro muitas vezes, não conseguiu ajudar o Estevão numa dobra ofensiva, enfim, não aproveitou a oportunidade, pelo contrário, acho que perdeu pontos nessa oportunidade, até porque participa do lance capital. Mas mesmo o Caio Henrique, no lance do gol, no contra-ataque da Tunísia, após o erro do Wesley, também não acompanha bem o jogador da definição, número 9 tunisiano, e o Hannibal, né? O nome dele. E também tá fora do lance, nem sai na foto de um lance que ele poderia ter feito a cobertura melhor pelo lado de campo. Então, assim, acho que os dois laterais, o Caio Henrique um pouquinho melhor, mas o Wesley muito mal, os dois deixaram a desejar. E aí a gente já começa a pensar no que pode ser o Brasil a nível de lateral. Eu acho que o Ancelotti, meus caros, vai fazer o seguinte: vamos jogar com dois laterais mais defensivos, mais dois caras que a bola não vai queimar no pé, que eu tenho confiança, e a partir daí a gente deixa a molecada lá da frente se virar, os quatro homens, junto com os dois homens de meio campo, para ver o Brasil jogar mais dessa forma. E aí o que eu acho que vai acontecer? Ele vai optar por uma lateral esquerda, muito provavelmente com o Alexandro, né, que é um jogador até mais defensivo, mais experiente, enfim. E na lateral direita eu acho que se o Militão tiver bem fisicamente, hoje ele saiu machucado mais uma vez, eu acho que ele vai jogar com o Militão. O Militão jogou muitas vezes de lateral direito vestindo a camisa do Porto, né? Jogou assim também no São Paulo, pouco no Real Madrid, mas é um jogador seguro.
o Sérgio Conceição costumava dizer aqui no Porto que ele não tinha muita definição de qualidade no último terço. O que significa isso? Ele não conseguia atacar tão bem, mas defendia muito bem de lateral direito. E o Sérgio gostava dessa valência. Então eu acho que entre você arriscar no duvidoso, como Wesley, ou Caio Henrique, ou o próprio Carlos Augusto, ou enfim, outros jogadores que já foram testados, eu acho que ele vai na bola de segurança nas laterais, e essa data FIFA deixou isso muito mais evidenciado, tá? Deixou isso muito mais evidenciado do que o Ancelotti quer fazer. No gol, cada vez que o Alisson não joga, ou até mesmo o Ederson, fica mais claro ainda a qualidade desses jogadores e que as críticas eram extremamente exageradas a esses dois jogadores. Especialmente o Alisson, tá? Hoje o Bento fez um jogo ruim. Ruim. Não é que ele falha no gol, mas ele faz um jogo inseguro com os pés, cara. E o Brasil vai ter times pressionando, equipes pressionando lá em cima. E você precisa saber e ter na confiança um goleiro que consiga fazer as coisas com mais tranquilidade. Não precisa ser o Ederson, né? Não precisa ser um exímio construtor, enfim, um cara que consiga ali dar um lançamento que vai achar o Vinícius Júnior na velocidade e que vai gerar um contra-ataque. Se for assim, melhor. Mas o cara precisa ter confiança naquilo que tá fazendo, e em diversos momentos o Bento tava sem confiança. E se o cara tá sem confiança num amistoso contra a Tunísia, fica difícil. Então acho que o Bento também perdeu uns pontinhos, né? Lá na frente, Matheus Cunha hoje mal. Eu acho que dentre os quatro ali, Rodrigo, Vini, Matheus Cunha e Estevão, o Matheus Cunha é o elo mais fraco, né? Porque o Rodrigo já trabalhou com o Ancelotti, pode fazer mais de uma função, pode ajudar o Vinícius pela esquerda. O Matheus Cunha acho que é o elo mais fraco. Eu acho que quando o Rafinha estiver bem, o Rafinha vai ocupar essa posição. Mas hoje o Matheus Cunha não foi tão bem. Acho que ele tem uma capacidade em alguns momentos de fazer uma função que os outros não fazem, né? Um pouco mais próxima a um centroavante. Faz falta nesse sistema um cara mais posicional, mas isso o Brasil vai ter que entender quem vai levar para dar uma segunda opção, mais repertório, né? Mesmo que você comece o jogo assim, se o jogo estiver pedindo outra coisa, você tem a capacidade de mudar. Mas não foi bem o Matheus Cunha hoje. Achei que o Vinícius e o Rodrigo não foram também espetaculares, mas dentre os quatro ali da frente, o Matheus Cunha não foi bem. E o melhor, Estevão. Parêntese pro Estevão, tá? 5 jogos de titular da seleção, 5 gols. Pô, Quesada, mas ele fez o gol de pênalti, não interessa. Paquetá perdeu. E a forma com que ele bateu o pênalti, espetacular, né? A forma com que ele tem jogado com a camisa da seleção brasileira parece que é um veterano. Chama a responsabilidade, focado naquilo que é o jogo, ganhando duelos um contra um, indo para cima, mostrando um pouco daquela brasilidade que muito se perde, né? Não é um cara que fica dando toque para trás, toque para trás, toque para trás. Não, vai para cima. Toma a decisão certa na hora certa. Nem parece que tem a idade que tem. O Estevão, nesse momento do ciclo, é o principal jogador da seleção brasileira, cara. É Estevão e mais 10. É verdade, não tem jeito, cara, de tirar esse moleque do time. Talvez era o cara que, dentre todos os jogadores que poderiam formar esse quarteto ofensivo, estivesse mais atrás, por ter saído do Palmeiras, ido pro Chelsea, muitas incógnitas e tal. E agora é o cara que tá mais à frente a nível de atuações. Hoje ele quase fez o 2-1. Quase fez o 2-1. No último lance do jogo, a bola bateu na trave. Jogadaça. Muito ligado, muito esperto, muito bom jogador o Estevão, e assim, futuro brilhante pela frente, né? Eu já falei sobre o Estevão aqui algumas vezes. A diferença do Estevão para outros talentos brasileiros é que eu sinto o Estevão mais pé no chão, mais focado e mais disposto a aprender, cara. Ele escuta. O Maresca já falou sobre isso e é bom a gente ressaltar. O Estevão é um moleque que escuta. Humilde, trabalhador e muito bom de bola.
Ainda não vou chamar de craque, não vou chamar de gênio e tal, mas ele tem a capacidade de chegar em patamares especiais. Muito bom, Estevão. Dito isso, dos jogadores que entraram, acho que o Fabinho... Não é que ele fez um jogo espetacular quando entrou no lugar do Casemiro, mas ele tem características de Casemiro, né? Então acho que dentro da falta, talvez o Fabinho se dê bem nessa. E é um jogador mais experiente e tal, o Brasil precisa de experiência. Então não sei não, hein? Acho que o Fabinho tá cavando o seu lugarzinho ali pra quem sabe ser o substituto do Casemiro na Copa. O Casemiro vai ser titular absoluto. Gostei da entrada do Vitor Roque. Não acho que foi sensacional, espetacular, decidiu o jogo, não. Mas, pô, com vontade, assim, com determinação, tomando decisões certas, correndo nas costas da defesa, sofreu o pênalti pro Paquetá, bateu porque tava ligado no lance. E é um cara mais de posição, né? Guarda um pouco mais de posição, se mexe menos do que os outros. E quando você precisa disso dentro de campo, pode ser uma boa alternativa. Não acho que foi um teste absoluto. Agora tem que levar o Vitor Roque. Não, não, não. Acho que ele vai ter que ser testado, se continuar jogando bem pelo Palmeiras, vai ter que ser testado em março. Acho que vai ter que passar por aí. Mas acho que ele, se continuar na mesma pegada, não tiver lesão e tal, acho que ele vai ser testado novamente em março. Achei que entrou ligado no jogo. Isso é importante pro Vitor Roque. Confiante, né? É que quem acompanhou o Vitor Roque aqui um pouco no Betis e no Barcelona via a falta de confiança evidenciada. E agora no Palmeiras é um outro jogador, é um jogador muito mais confiante. Então, mentalmente me parece tá entendendo que se bobear ele vai estar na Copa, entendeu? Então é um cara que tá correndo por isso. Mas dos outros, cara, o Fabrício Bruno não consigo avaliar. Ele já não fazendo o que fez no último jogo já tá bom, mas não acho que fez entrou tão bem assim. O Danilo entrou bem defensivamente falando, mas também deu muito pouca margem, né, de avaliação. Acho que de todos, no geral, Luiz Henrique também, no geral, esses que eu destaquei a gente deve destacar. Só para terminar, para não ficar tão longo o vídeo, já tá longo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o oba-oba. Ganha da Coreia, goleia a Coreia, o Hexa vem. Perde do Japão, já tá tudo errado. Ganha de Senegal, o Hexa vem. Empata com a Tunísia, tá faltando muito. Então, assim, o Brasil está no caminho para chegar, para mim, na Copa do Mundo, como uma seleção, não é que corre por fora, mas não no lote das favoritaças. E isso pode ser bom, pode tirar o peso. Até porque é um trabalho muito curto, de um treinador muito experiente e que está tentando encurtar caminhos para encontrar o time ideal. Ainda tem algumas dúvidas. O Rafinha, onde é que ele vai encaixar? Mas eu acho que se o Rafinha voltar jogando o que jogou na temporada passada, é impossível você não colocar o Rafinha de titular nesse time. Se vai levar um centroavante com outras características, como o Pedro, se voltar de lesão e voltar bem. O Neymar, se vão chamar ou não vão chamar. Vai depender muito do próprio Neymar, vai depender muito dos 6 meses iniciais do ano, mas o caminho tá ali. Eu tô mais animado depois dessa data FIFA do que em qualquer outro momento recente com a seleção brasileira. Acho que as coisas estão caminhando positivamente. Meus caros, tchau para vocês. Tamo junto.